Graça e paz, amados. Nós vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor em gratidão por estarmos aqui para adorar a Deus, principalmente para celebrar a vida de Deus na nossa vida. Senhor, nessa manhã, louvamos ao Senhor pelo privilégio, como igreja, manifestarmos, Senhor, a nossa felicidade em celebrar a vida do Senhor em nós. Deus, a Tua salvação, Tua libertação, o Senhor nos concedeu, e nós só temos a louvá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo, dizer: Senhor, ai de nós se não fora a Tua bênção de salvação sobre nós. Nos ajuda, Deus, para que venhamos a multiplicar esta bênção às pessoas à nossa volta, especialmente a nossa família. E é isso, ó Deus, que nós queremos, que aqueles que são próximos, nossos amigos, ciclo de nossa amizade e afinidade, venham a ser tocados pela presença do Senhor em nós. Então, Senhor, fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. De pé, queridos, nós vamos abrir, por gentileza, aí as Bíblias, nos Salmos de número 126. Eu estarei lendo aqui com você na tradução de Almeida, Revista e Atualizada no Brasil, mas pode ser que você tenha alguma outra tradução diferente. Poucas mudanças nos sinônimos aí. Diz assim as Escrituras: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor ter feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Podem se sentar. Quando o povo de Israel celebrava no tempo dos reis uma nova coroação, eles faziam um evento chamado ramagem. O que era a ramagem? Se estendiam ramos de palmeira, quem tinha mais condições, linho fino, para fazer o caminho por onde o jumentinho passaria com o rei, o novo rei de Israel. Esse cântico do livro dos Salmos fazia parte desta celebração, chamado Cânticos de Ramagem. Era quando havia essa celebração. Lembravam o povo de Israel da restauração da vida, da restauração do reino, de quantas e quantas vezes Deus os trouxe de volta ao caminho das bênçãos, a ser o seu povo e a experimentar o cuidado de Deus para consigo. Então, especialmente ficou marcado
a volta do cativeiro babilônico, se acentuou ainda mais essa celebração, porque eles passaram muito tempo como escravos, outra vez, nas mãos de estrangeiros. Mas Deus restaurou novamente o povo de Israel. Então nessa manhã eu quero compartilhar aqui com você, meu irmão, minha irmã, sobre o tema restauração da vida. E a restauração da vida para nós é muito mais, ou deve ser muito mais, marcante do que uma história celebrada por um povo que teve em sua trajetória distante acontecimentos como este. Porque nós não éramos nem povo, nós não éramos nem nação. Na verdade, quando se trata do relacionamento com Deus, nós os gentios, ou quando fala gentios, o povo de todas as gentes, fora da nação de Israel, não eram e não são nada historicamente em seu relacionamento com Deus. Mas o Senhor Jesus restaurou, deu a possibilidade de uma trajetória de nova vida. Só que essa restauração é um pouco mais além, ela remonta a Adão, não é? Ela não remonta a uma história um pouco mais próxima do cativeiro do povo de Israel no Egito, depois do cativeiro babilônico, não, ela vai lá no início, é uma releitura da Gênese, nós poderíamos chamar de uma regênese, uma volta à origem, é como uma volta ao jardim. E aqui nesse texto, quando fala da volta à origem, compara para o povo de Israel, agora não é para eles, é bem mais próximo, porque tem uma trajetória, uma história, nós não temos. Nós temos uma história de relacionamento com Deus a partir do novo nascimento, e isso é muito pequeno, muito próximo, né, de nós aqui. Tem pessoas que nasceram de novo há 4 anos, 5 anos, 3 anos, algumas 10 anos, alguns há 20, 50, isso é pouco tempo, perto de uma história de milênios, não é? Nós temos uma breve história, mas o povo de Israel, em sua história de relacionamento com Deus, eles foram levados para a terra prometida, e por isso aqui no Cântico da Amade, ele diz aqui que o Senhor os restaurou, como as torrentes do Neguebe. Há um tempo atrás eu disse aqui que eu tive a oportunidade de estar lá no deserto do Neguebe. O deserto do Neguebe foi onde Abraão peregrinou. Depois de ouvir a voz de Deus, sai do meio da sua terra, de sua parentela, ou seja, do meio da sua família, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Larga teu pai e tua mãe, vai. E Abraão foi. Queridos, para ter noção do que é o deserto, só estando no deserto. Eu me lembro que nós chegamos numa parada no meio do deserto do Neguebe, onde tinha os beduínos, na visita que eu fiz à terra de Israel. E era uma parada rápida para conhecer um lugarejozinho. E aí eu sempre sou muito curioso, falei assim, eu vou dar uma andadinha no deserto aqui para saber como é que é a coisa. Só que é muito quente. E eu saí e deixei, na verdade eu fui desobediente, né? Porque o guia falou assim, não sai de perto da gente, né? Mas como eu queria olhar um pouco mais, eu saí e na minha cabeça eu tinha andado assim uns 100 metros para dentro do deserto, mas eu acho que eu andei uns 600 a 700 metros. E estava todo protegido direitinho, né? Uma roupa que vinha até aqui, que tapava as mãos, aquele negócio que tapava assim, só estava aparecendo meu olho com um óculos escuro, e fui para dentro do deserto. Só que as forças rapidamente se esvaem. Quando eu estava andando para dentro do deserto, eu estava achando que estava tudo certo, que era só dar uma idazinha e voltar. Mas, meus irmãos, sabe quando você vai evaporando no calor, passando aquele mal no meio do deserto, e de repente
não é? Eu senti uma mão assim nas minhas costas, era o guia, falando assim: meu Deus do céu, o que você está fazendo aqui? E aí ele me amparou pelos braços e me voltou, né? Aí deu aquela chamada de atenção básica, mas não tinha noção eu que dentro do deserto estava 57 graus, onde eu estava. Sabe o que é isso? Se eu fico mais um tempinho lá, meus órgãos iam cozinhar. Eu ia assar por dentro, ia cair lá e ninguém ia ver, porque ninguém faz isso, né? Sair distante assim, cerca de 600 metros. Eu achei que eu tinha andado um pouquinho, mas eu fui olhando as coisas e me encantando, né? Curiosidade, queria saber como que era a peregrinação de Abraão. E era nesta região mesmo que ele havia peregrinado, ali era a região onde ele tinha tido o problema com a Agar. Mas eu tive a impressão nítida do que era viver no deserto, árido, sem uma nuvem, sequidão, não há possibilidade de nenhum socorro, a não ser um milagre de Deus. E quando, neste cântico aqui fala que acontece no deserto um rio, porque torrente quer dizer corredeira de rio, só pode mesmo ser um milagre. Eu quero passar aqui para vocês um vídeo que está disponível no YouTube. Só você jogar lá Torrentes do Negev e você vai ver um pouquinho do que pode acontecer, ou do que acontece desse milagre da restauração da vida no deserto que Deus produz. Eu não sei se vai ter o som, a gente vai tentar, né? Se não tiver o som, eu vou narrando aqui junto com vocês. Pode liberar aí, por gentileza. O Negev está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negev é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Isso é uma filmagem real, tá, queridos?
desaparece pela evaporação. O deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Fantástico, né? Emocionante. Como Deus muda uma história de forma repentina. A história mudada por Deus tem 3 facetas, pelo menos assim, grandiosas, que remontam uma vida de felicidade e sucesso. A primeira delas é a esperança. É marcante quando Deus restaura a vida. O texto fala de restauração da sorte. A palavra sorte quer dizer possibilidade de realização de sonhos. Acertar o sonho, realizar o planejado, de forma que tenha sucesso. Só Deus pode mudar um deserto em um jardim. Eu costumo dizer também que só Ele pode mudar a vida de uma pessoa de forma lamentável, de uma trajetória de derrota para uma trajetória de vitória. Ele pode mudar um bode numa ovelha. Ele pode. Por mais que venhamos a querer, por mais que venhamos a buscar, desejar a mudança de sorte, ninguém pode fazê-lo, senão o Senhor. E quando Ele faz, a esperança se manifesta. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um charco, de um lamaçal, firmou os meus pés sobre a rocha e deu um novo cântico nos lábios. O salmista fala acerca desta mudança de história, pois a sua trajetória de pecado o estava levando para a derrota, para a sua descoroação, e de repente, como as torrentes do Negueb, uma chuva forte, um rompimento de uma barragem, Deus trouxe vida, esperança para a sua prole, para a sua descendência, para o seu legado, o que os reis chamam de dinastia. Davi viveu essa mudança quando clamou ao Senhor, reconheceu que era o Senhor somente que poderia produzir um milagre. Você vê que no vídeo que você acabou de assistir, as pessoas vão para o deserto para assistir o momento em que as torrentes, em alguns lugares, costumeiramente passam para assistir o momento do milagre, para celebrar. Há uma felicidade, um júbilo, uma adoração a Deus pelas bênçãos que Ele promove. Por isso, a segunda faceta dessa restauração de vida são as bênçãos retornadas. Quem de nós não quer ser agraciado pelas bênçãos de Deus? Todos nós, tenho certeza. Se eu pedisse aqui para levantar as mãos, todos nós levantaríamos. Eu peço ao Senhor, as nossas orações, comumente, elas são, na verdade, o tempo todo, praticamente, para pedir alguma coisa a Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que eu sou um dos mais pidões que pode existir.
Porque a palavra de Deus fala que a resposta do Senhor com relação às bênçãos com o pai é da forma como o judeu entendia que deveria dar atenção aos seus filhos. Qual o pai que, se o filho lhe pedir um pedaço de pão, lhe dará em lugar de pão uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará em lugar de peixe uma serpente? Vós, sendo maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto o Pai, mais ainda, saberá dar Ele o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A questão toda está: qual a bênção mais valiosa que nós estamos buscando? Alguns procuram de Deus as coisas que Ele tem. Ah, Senhor, eu preciso de uma casa. Não, mas por que eu estou falando que são as coisas que Deus tem? Porque a palavra de Deus diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e até aqueles que nele habitam. Pessoas que buscam coisas de Deus, presentes de Deus, que são as coisas. Ah, Senhor, eu quero uma casa. Ah, Senhor, eu quero um emprego. Ah, Senhor, eu quero a solução de um problema que eu estou lutando na justiça. Ah, Senhor, eu quero a cura de uma enfermidade. Não é? Mas Jesus fala aqui que o melhor pedido é o próprio Deus na sua vida. Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós precisamos então saber pedir. E o apóstolo diz, né? Pedis e não recebeis porque vocês pedem mal. Pedem para satisfazer os seus próprios desejos, ou seja, pedem coisas. Meu irmão, nessa manhã, para que você venha alcançar de Deus a bênção que Ele planejou para a sua vida, e é o melhor de Deus que nós recebemos quando buscamos verdadeiramente a Ele, pois há uma promessa que diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Nós vamos ter de Deus a boa, perfeita e agradável realização de vontade dEle em nossa vida, como está descrito em Romanos capítulo 12. Então nós não precisamos de ir atrás das coisas de Deus, nós precisamos ter uma busca pelo próprio Deus. O grande segredo da vida de Moisés foi esse. Moisés nunca buscou as coisas de Deus, ele sempre buscou o próprio Deus. Ele buscou o interesse de Deus. Por isso Deus o observou. Ele não estava preocupado com a própria vida, nem com o seu próprio status de sucesso no Egito. Mas estando ele na posição que estava, e com toda a sorte e futuro pela frente que Deus o havia dado, ele abriu mão de tudo isso para atender à vontade de Deus, que era livrar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Aliou a vontade de Deus ao projeto de vida. Para isso ele cometeu excessos, como por exemplo, assassinar o egípcio. Mas Deus já tinha colocado como plano de que todo o exército de Faraó iria ser dizimado. Estava ele alinhado ao projeto de Deus. E mesmo caindo na desgraça no Egito, caiu nas graças nos braços de Deus. E olha que coisa maravilhosa, o maior e mais lindo encontro de Moisés com Deus se deu no deserto. Deserto do Sinai, o deserto do Negueb, foi onde ele teve os momentos mais extraordinários de encontro com Deus, quando Deus mudou a sua sorte no Sinai. Em momentos de dependência plena de Deus, queridos, quando nós não temos mais nada a buscar, não temos mais saída nenhuma, quando você olha para baixo é o fundo do poço, só tem uma saída, é olhar para o alto. E quando olha para o alto,
nós vemos o Senhor, não lá longe, mas próximo à nossa cabeça, ministrando proteção. O fogo manifesto a Moisés na sarça representou para ele uma mudança de trajetória. Incrível aquilo. Era comum. Pensa você em uma temperatura próxima dos 50 graus. É comum incêndios. Esses dias mesmo nós estávamos assistindo um documentário falando a respeito do Pantanal brasileiro, que os incêndios têm que existir, e é a própria natureza que produz isso. Não é? Alguns falam, mas está queimando o Pantanal, puxa, por que está acontecendo isso? Alguém fez. Lógico que tem os incêndios criminosos, mas a maioria das vezes, dizia o especialista lá, que são os raios que caem no capim seco, faz o fogo, e o fogo queima todo aquele capim seco, e depois brota um novo Pantanal. Que coisa tremenda! É preciso ter os incêndios para que haja restauração. Para Moisés, portanto, a queima da sarça era comum, mas tinha uma nuance, uma diferença ali. E Deus sabia quem era Moisés, um homem curioso, dado às ciências do Egito. Ele não ia ficar de fora sem perceber que aquele incêndio era diferenciado. Queimava o fogo, mas não consumia o mato seco. Corre ele para lá. Meu irmão e minha irmã, no deserto, Deus produz milagres inacreditáveis. A vida continua. Um tempo atrás, eu estava vendo um documentário do deserto da Namíbia, um dos mais hostis do mundo. E aí aquela areia, né? Porque o deserto do Negueb é uma terra seca e muita pedra, uma terra preta. Mas na areia não tinha nada, não tinha possibilidade de vida. Mas de repente um milagre. Vê uma mexidinha na areia e um bichinho sai de dentro da areia. Como pode isso? O pesquisador então deixa o bichinho embora e cava aonde ele saiu. E cava cerca de uns 70 centímetros para dentro da areia. Sabe o que tem? Água. As coisas incríveis que acontecem no deserto são ações de Deus para realmente mudar a forma de ver a vida. Meu irmão e minha irmã, não fique só atrelado às coisas que Deus pode dar, mas aproveite todas as oportunidades, mesmo sendo elas as mais áridas, para você ter uma aproximação correta, profunda, relacional com o seu Deus, pois no deserto a dependência é totalmente dele. Não brota água do chão no Negueb, ela vem do alto. Repita comigo: o livramento para nós vem do alto. Aleluia. Aqueles que olham para nós irão realmente reconhecer a bênção de Deus ao dizer, como dizem ainda a respeito de Israel, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que coisa extraordinária. E aí então o salmista reafirma: é verdade. A tradução que eu li assim diz: com efeito, é verdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos felizes. E aí entra o terceiro ponto dessa palavra, da característica daquele que tem a vida restaurada no Senhor, que é a felicidade. Não é feliz o que caminha
no reino de Deus, mais uma vez, repito, pelas coisas que tem, pelas bênçãos que alcança. Não, ele é feliz porque é dependente de Deus. E aí então, faz-se o salmista a sua oração, como nós acabamos de ver no vídeo, o verso 4 do Salmo de número 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Restaura-nos, Senhor, como um milagre que acontece no deserto, como a força de um rio miraculoso. Rega-nos, nos abençoa para que possamos produzir. É como que Deus viesse a nos nutrir, nos hidratar das forças do alto. Essa hidratação da força do alto, que a água na palavra de Deus representa o Espírito Santo, é nos inundar da presença de Deus. E aí acontece conosco o que reiteradamente eu tenho compartilhado aqui com vocês, o que Paulo fala à igreja da Galácia em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito aparece. Verso 22, mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, a felicidade, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Deus mostra-se por meio de nós. E aí sabe o que acontece, queridos? Nós não estaremos mais áridos, não estaremos mais abandonados, não estaremos mais sozinhos. Há uma maravilha divina dita a nosso respeito, e que é uma verdade absoluta de um princípio divino, que é a lei da semeadura. Finalizando o texto dos Salmos de número 126, o salmista diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo, ou seja, com felicidade, com festa, ceifarão, com festa colherão. Esta ação remonta, queridos, o que aconteceu com Isaac no Negueve. Após a morte de Abraão, Isaac peregrinou pelas terras onde seu pai peregrinou, e sem nenhuma esperança. Perseguido pelos inimigos, ele cavava um poço, achava água, os inimigos entulhavam. Cavava outro, achava água, era entulhado novamente de pedras e de terra do Negueve. Mas ele viu que a saída não era outra senão do alto. E ele pegou com fé e semeou na terra, contra a esperança dos olhos. Não havia água para irrigar, mas haviam as torrentes do Negueve. E a Bíblia fala que o homem colheu muitíssimo, e no deserto prosperou, como ninguém jamais havia prosperado. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, com júbilo, trazendo seus feixes. A nossa esperança, as bênçãos, a felicidade, toda ela está no Senhor. Qualquer outra busca fora daqui será simplesmente uma cortina de fumaça, um cenário falso, enganoso, um breve lampejo de sucesso. Mas no Senhor
nosso deserto é terra fértil que produz a 100, 60 e 30 por 1. Que Deus prospere essa palavra na sua vida, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Nessa manhã, um alerta de Deus para nós, queridos, é como um breve estudo bíblico, para garantir a nós que o Senhor está nos cuidando. Agora, não ache que você vai solucionar problemas no deserto. Não ache que você é capaz de enfrentar as agruras do deserto sozinho. Eu vi como que é enfrentar sozinho. Parece que está indo tudo bem, mas você vai murchar muito rápido sem perceber. Curva sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você e sua família. Senhor, nessa manhã, primeiro eu louvo a Ti pela oportunidade de estarmos aqui. E peço ao Senhor, Deus, que nos ajude a entender, a perceber a nossa dependência plena do Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos como Moisés, que não perdeu a oportunidade no deserto de ver um milagre, a ser como Isaque, que com fé executou o plantio contra a esperança, mas principalmente a ser como Abraão, aquele que entendeu que mesmo sendo deserto, o que lhe garantiu a restauração e a manutenção da vida é o Senhor. Faça-nos filhos da fé, similares a Abraão, Senhor, e que venhamos a também render a adoração ao Senhor com a nossa vida, como lugar, como os ramos da celebração e adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor, por restaurar a nossa sorte para sempre, com a vida eterna, no nome de Jesus. Amém.